bem-vindos a um novo episódio do podcast Ressaca de Mim. Eu sou a Geise. Eu sou Romy. Eu sou Gabi. O episódio de hoje vai ser sobre autoestima. E vai ser um episódio que a gente gostaria de dedicar especialmente para as mulheres da nossa vida, né? A gente sabe que a autoestima é uma questão para todo mundo, para todas as pessoas. Mas a gente quer dedicar especialmente para as mulheres, porque nós vamos trazer as nossas experiências como mulheres. E também porque na fila da autoestima baixa ou da autoestima abalada, da construção tão difícil da autoestima, a mulher tá na frente, porque pra gente ainda é muito difícil lidar com esse tema. Então esse episódio é dedicado a todas as mulheres que estão nos ouvindo e que, enfim, possam se sentir acolhidas e que seja um episódio especial pra vocês, assim como tá sendo pra gente. A gente tava muito ansiosa, né, meninas, pra gravar, pra conversar sobre. Muy. Y bueno, como siempre, empezar agradeciéndoles a todos por el apoyo de este mes, que tuvimos varios momentos muy especiales con el podcast y estuvimos recibiendo en esos momentos el apoyo de ustedes, los feedbacks positivos como siempre. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y queremos llegarle con este tema a todas las que nos están escuchando, como dijo Ye, y que se consigan identificar así como nosotros nos identificamos en este tema que es tan importante y tan delicado hablar, y que casi seguro todas tengan un pouco que agregar, não? Com certeza. Não tem idade, né? Não tem mulher, não tem pessoa que em algum momento da vida não tenha tido a sua autoestima abalada ou fragilizada. Sim. Ou enfim. Porque, enfim, o que é autoestima, né? É a maneira como a gente se enxerga, é a maneira como a gente se percebe, né? Y lo que sentimos respecto a nosotros mismos. Es nuestro propio concepto, exacto. El concepto propio de nosotros creo que engloba todo esto que estamos hablando, lo que sentimos sobre nosotros, cómo nos vemos. Não só questões de estética, né? Até o nome do episódio é Espelho, Espelho Meu, porque a gente vai falar do ponto mais frágil, que é como a gente se vê esteticamente, porque a gente pensa em como os outros nos veem também, né? Sim. Mas a autoestima não é só isso. Engloba as nossas ações, nossos sentimentos, as nossas... O valor que teremos. As nossas emoções também. Então, tudo isso tá dentro da autoestima e a gente precisa cuidar de cada partezinha pra manter ela em dia, assim, em alta. Porque faz bem, é necessário, mas é difícil. É difícil manter todas essas coisas num bom nível y equilibradas, ¿no? Me parece que está bueno destacar las formas en las que una autoestima baja se esconde, y creo que, como dicen las gurisas, no es solo el tema de sentirme insegura con mi cuerpo, de no sentirme linda, sino también que va mucho de los pensamientos y de cómo me veo yo ante el mundo, como por ejemplo el sentirme incapaz. Sí. El no voy a hacer esto por si me equivoco, o voy a dejar que esta oportunidad pase porque mi compañera es más inteligente que yo, es más capaz, es más preparada. Creo que la autoestima baja también se esconde por ese lado. Y también el hecho de vulnerarse de más, ponerse en una vulnerabilidad más allá de la común, en el hecho de darlo todo, y porque así capaz la persona no se va de mi lado y no nota cuán insuficiente soy, entre varias otras formas, ¿no? Y va también lo de aceptar de lo que la gente nos diga. Porque una persona llega a nosotros y nos diga, tú no puedes hacer eso, o tú vas a ser una persona sin amigas, o no vas a poder lograrlo, y va de nosotros aceptar lo que nos llega nos llegue, ¿no? Y la manera que vamos a lidiar con eso, la reacción que vamos a tener frente a eso también habla mucho, y más si tenemos una autoestima baja, ¿no? Vamos a ser bastante influenciables, bastante vulneráveis hacia essa perigo. E é aí que tá a fragilidade da autoestima, né? Porque é uma coisa que não depende só da gente. Não interessa se tu tá com a autoestima em dia, tudo lindo, maravilhoso, um comentário ou um olhar diferente, a gente com certeza vai parar e pensar. Sim. Por que isso? Por que me olhou assim? Por que me falou isso? Será? E aquilo pode ser que tu esqueça e volta num outro dia, enfim, de alguma forma isso bate. Por isso é importante até trazer o ponto de
assim como a gente quer preservar a nossa autoestima, é importante a gente preservar a do outro. Sim. E cuidar o que a gente fala para as outras pessoas. Sim. Mesmo que não tenha maldade, mesmo que não tenha o objetivo de ferir, tem que ter cuidado. O que tu fala sobre, sei lá, o cabelo da pessoa, a roupa, o corpo. Na real, eu sou muito do time que tu não tem que opinar, cara. Sim, nem tu não tem que opinar sobre o peso de alguém, por exemplo. Sobre o cabelo da pessoa. Sobre o que ela veste. Eu acho que ninguém tem nada que ver, sabe? Porque además creo que estamos de acuerdo cuando decimos que esos comentarios, por más que entre aspas, entre comillas, no tengan maldad, a nosotros, a la persona que la recibe, no se le olvida. No es que te vas a olvidar porque, como dice Ye, va a venir otro momento, otra circunstancia, otra persona que te diga algo parecido o que te haga acordarte de eso que te dijeron y te va a volver a doler. Sí. Entonces, recalcar eso que dice Ye. No comentemos porque es bien como dicen siempre, cada uno tiene el espejo en casa, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, entonces dejémoslo así, cada uno de la forma que es, cada uno cuidando de sí. Me parece que está bueno tenerlo siempre en cuenta. Y también de la forma que lidiamos es de la persona que nos llega ese comentario, ¿no? Si nos llega de un familiar, creo que es una de las peores críticas que podemos escuchar, y de la forma que vamos a reaccionar va a ser mucho más vulnerable, ¿no? Creo que ese es un punto exacto, creo que es un punto perfecto para arrancar esta charla de dónde vienen nuestras inseguridades, cómo se forman. Yo creo que de la infancia es una etapa crucial para absorber todo lo que te llega, ¿no? Y creo que dentro de casa, cuando estás creciendo, tú vas absorbiendo de todo lo que te dicen. Entonces, si en casa escuchaste un comentario allá, tenés que cambiar tu forma de ser, o te critican alguna cosa, creo que tú como niño estás tan vulnerable, estás tan delicado y estás creciendo y absorbiendo todo, que lo vas a tomar y capaz que te vuelvas un adolescente que más... Totalmente inseguro, la autoestima baja o miedo a cualquier otra cosa. Porque yo creo así, creo que la familia muchas veces no quiere lastimar. No. Probablemente la familia quiera ayudar, pero a mí ver la diferencia está en que ¿es importante sí que tu familia te inculque una alimentación sana? Sí, genial. ¿Es importante que tu familia te inculque el hacer ejercicio? Pero ¿de qué forma? De una forma amorosa, cuidándote, preservándote. Te dicen, no, que vos hagas este ejercicio está bien, pero para que tú te sientas bien, para que tú te sientas más dispuesta. O no, tú tenés que hacer ejercicio y tenés que seguir esta dieta porque te quiero cuidar, pero a la vez yo sé que no es esa la forma. Sí. Apuntando el dedo, haciéndote sentir que vos tenés que algo está mal contigo y que por eso tú tenés que tener esa dieta, hacer ese ejercicio. Creo que la forma en la que la familia te va encaminando y te va haciendo sentir a través de esas cosas es muy importante. Nesse ponto que eu quero entrar e aproveitar para já começar a trazer um pouco das nossas experiências, porque, como falou a Romina, né, depende muito da forma em que nos falam. Mas a autoestima é tão frágil, é que são muitos fatores, né? Tem o fator cultural, enfim, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas essa questão da família, e trazendo uma experiência pessoal, eu sempre fui tratada e mimada como uma princesa, todo carinho do mundo. E eu sei que da minha família não tinha a intenção de me abalar em algumas situações, como por exemplo, eu quando criança tinha uma música pro meu cabelo que a minha família cantava num tom de brincadeira, num tom de divertir, e que quando criança eu gostava muito, eu me divertia porque eu não entendia. E não tinha intenção ruim, eu sei que não tinha. Só que quando eu comecei a crescer e comecei a perceber que o meu cabelo, né, cacheadinho, era diferente do cabelo da maioria das meninas à minha volta, e que o meu cabelo era motivo de piada, porque meu cabelo não parava quieto, meu cabelo cacheado sempre tem, que chamavam, né, as minhas guampinhas. E sempre tinha que estar super alinhado, bem penteadinho, eu usava um monte de acessório pra estar todos os fiozinhos assim no lugar. E eu sei que essas coisas
me eram passadas e faladas, ensinadas com uma intenção boa, só que cada pessoa é singular. Sim. A gente nunca sabe como que isso vai bater na vida dela. E isso acabou, por um período, batendo de forma negativa em mim, em que eu não via beleza no meu cabelo, eu não gostava do jeito que ele ficava, eu não sabia cuidar do meu cabelo. E aí, por muito tempo, eu fiz chapinha, eu já fiz progressiva, eu usava o meu cabelo liso, porque era o jeito que eu achava bonito. Porque eu via uns penteados em cabelos lindos, com babyliss, não sei o quê, e eu não conseguia imaginar o meu cabelo assim, sabe? Então, esse ponto que a gente tava falando, né, que é importante cuidar como a gente fala, né, de uma característica da pessoa. E mais al niño. Principalmente pra criança, e entender que, mesmo que não tenha intenção nenhuma de magoar, a gente nunca sabe como isso vai bater na pessoa. Exacto. Porque hasta para unos puede ser gracioso, mira, tu pelo justo combina con lo que dice la música, y capaz que en el momento, en la infancia, como decís, no lo entendías, y en ese momento era gracioso. Sí. Pero qué importante cuando creciste después y tu pelo empezó a ser una cuestión para ti, cómo ese recuerdo de la infancia se te vino en el momento. Sí. Entonces creo que a eso me refería hoy yo cuando decía, no, se nos olvida, por más que fue en tono de gracia, por más que en aquel momento no te lastimó, no son cosas que no se olvidan. Sí. A mí me pasa que, por ejemplo, hablando de las experiencias de cada uno, de que yo escuchaba críticas sobre mi cuerpo, ¿no? Escuché tanto, no en mi casa con mis padres, sino con tíos, que capaz que la intención, como dijiste, no era criticar con intenciones malas, pero de alguna forma me llegaron, y tanto en la escuela también. Y eso hizo que me escondiera bajo ropas largas, sí, que es muy común. Entonces yo usaba ropas largas. Y a veces me decían, ay, ¿por qué estás usando ropas largas? No sé qué. Justamente porque me hablaron del cuerpo. Ahí cuando empecé a usar las ropas que se adecuaban a mi cuerpo y que, bueno, mostraban mi cuerpo, empezaron a hablar sobre las ropas que yo usaba. Ay, ¿por qué estabas usando esas ropas? Tenés que usar ropas que escondan un poquito más, no sé qué. Y ahí fui yo y me escondí de vuelta. Entonces, tipo... yo iba por lo que le agradaba a las personas y me empecé a dar cuenta que eso estaba mal, ¿no? Como que me estaba escondiendo porque querían que me escondiera, hablaban de mi cuerpo, y después cuando iba a hacer lo que yo quería, me decían que no y me escondía de vuelta. Entonces, tipo, queriendo o no, me iba influenciando por lo que me iban diciendo la gente y la forma que me veían, y eso me hizo mal hasta cierto punto, que ahora yo miro para atrás y digo, qué tonta fui, pero es porque yo en ese momento estaba tan debilitada, vulnerable, claro, que bueno, hice lo que le agradaba a las personas, ¿no? Es que yo creo que para mí, y creo que para la gran mayoría, el momento más difícil de nuestra autoestima es la adolescencia. Sí. Es ese cruce de termino de ser niño y paso a ser adolescente, y ya hay otras cosas que el adolescente se supone que debe tener, un cuerpo tal, un pelo tal, y viene la época del acné que nos mata a todos. Y creo que también a mí lo que me pasó mucho cuando comencé el liceo, en esa fase de la adolescencia, fue el hecho de compararme con las otras gurisas que estaban ahí, compararme con las que eran padrón, por así decir, y cómo parece que la sociedad en sí, parece que el resto de la gente te hace sentir en ese momento que si vos no tenés ese cuerpo padrón, si vos tenés unos kilitos a más, si vos tenés el pelo así o asá, si vos usas lentes, que eso es una cuestión que era muy fea en el liceo, si usabas lentes o no. 4 ojos te llamaban. Exacto, y miles de otros adjetivos, ¿no? ¿Cómo te hace sentir que tú estás mal? Y creo que ahí empieza eso, Gaby, que vos decías, hoy me siento una tonta por pensar eso, pero en el momento no lo es, porque creo que en la adolescencia uno no tiene esa autoestima totalmente formada. Es medio ciego para las cosas. Exacto, y uno no tiene todo ese preparo que capaz hoy en día lo mejoramos, o nos vimos forzadas a mejorar. Creo que en ese momento uno se siente súper presionada a querer ser padrón, a querer tener el pelo lacio, porque ese es el padrón, a tener que ser flaca, y es muy complicado. O que transformou minha visão sobre autoestima, sobre beleza, sobre como eu me vejo, foi o estudo. E isso é muito recente. Eu passei a estudar mais questões femininas no último ano, assim. E é o que eu recomendo para vocês e para todas as mulheres e homens também que queiram ressignificar tudo.
Porque foi lendo, entendendo a cultura, entendendo que existe uma indústria que ganha, uma indústria milionária, né? Que ganha com a nossa falta de autoestima. Falta de autoestima, com as nossas inseguranças, que causam essas inseguranças na gente. Desde que eu entendi isso, eu fico nessa divisão, né? Porque, claro, não tem como ser forte todos os dias. Exato. Tem dias que realmente não tô legal, não tô me achando linda, maravilhosa. Mas tem dias que eu tô super e eu penso, hoje eu não vou fazer a indústria da beleza. Não vou dar essa moral pra hoje ela. eles falharam, porque eu não ligo para o que eles pedem, o que eles querem de mim. Eu me amo do jeito que eu sou. Então, estudar isso, entender isso, me ajudou e me ajuda a vencer, às vezes, essas dores, essas inseguranças. Porque essa questão, né, que a Gabi falou... Eu também, quando eu penso no meu eu de antes, eu penso, nossa, que bobinha, acho umas inseguranças nada a ver, sempre fui tão linda, tão maravilhosa. Mas quando a gente tá vivendo aquela fase, a gente não se vê assim. Não. Assim como hoje a gente se vê de uma forma e daqui a um tempo, talvez a gente... E tomara que a gente vença essas inseguranças e pense, pra que eu perdi tanto tempo com isso? Sim. Porque o tempo não volta. É uma vida que a gente, sabe, são momentos e lugares e, enfim, sensações boas que a gente poderia viver só por ser quem a gente é. Sim. Só que a gente acaba não fazendo isso. Justamente por ser quienes somos. Sim. É E muito pelos nossos contraditório. medos, né? Sim. Pelas E a- nossas inseguranças. E aproveitando que tu falou da indústria, também do perigo da comparação que falou a Romina, que a comparação nos faz perder tempo, como tu dijiste, vou ficar perdendo tempo pensando na outra pessoa enquanto eu podia priorizar, sabe, eu Sim. podia estar renovando, podia estar fazendo tudo isso, né? E que é importante saber que tu não é o outro. Sim. Que a pessoa pode aparentar Ai, mil sim, maravilhas, sim. pode ser que ela seja melhor pessoa, sabe? Só que lá dentro da casa dela, dentro do quarto dela, só ela sabe os problemas que ela tem. E aí a gente fica comparando com essa pessoa. Ai, mas ela aparenta ser tão bonita, ser tão sem problemas, sabe? A vida perfeita. E aí a gente fica, ai não, eu tenho que ser igual a ela, eu tenho que ser igual a ela. E não é E assim. geneticamente falando, é impossível a gente ter o corpo do outro, Exato. o metabolismo do outro. É perda de tempo, mas aí quem ganha, né, como eu falei, é essa indústria aí. Yo creo que el que más nos daña en toda esta situación de la autoestima son las redes sociales y que me parece que vienen conjuntamente con eso que dice Gaby de compararse al otro. Y creo que hoy en día que tenemos las redes sociales ahí, que tenemos Instagram, que hay mucha gente ahora influencer, Amiga muchas en general, famosas. ¿no? Exacto. Hasta tipo, no es necesario que sean personas famosas porque a veces seguimos a gente de nuestra ciudad, esas gurisas bonitas y quieras o no, nos comparamos. Sí. Nos comparamos y nos gustaría tener ese cuerpo y como dice Gaby, ay, qué linda, parece tener la vida perfecta, el cuerpo perfecto, se viste de esta forma, pero acordarnos que no tenemos ni idea cuál es la interna de esa persona. Las redes sociales muestran lo que nosotros queremos mostrar. Sí. Entonces me parece que es la mayor mentira y es el mayor castigo que nos podemos poner el compararnos con gente que a veces no tenemos ni idea qué vida llevan. Eu tinha lido da comparação, coloca o foco na pessoa errada. Ajá. A gente foca na outra pessoa e não foca em si mesmo, que é o mais importante, né? Sim. Tem duas coisas que eu gostaria de falar que eu acho importante. Uma coisa é o mito da beleza, que inclusive tem um livro com esse nome, da autora Naomi Wolf. Ela traz todo um estudo, uma pesquisa que gira em torno de diversos pontos da autoestima da mulher e como isso é construído culturalmente, assim. Esse mito da beleza, né, no caso que ela apresenta, é essa coisa de a gente nunca vai ser suficiente. Sim. Que a beleza é um mito. Que nem a gente tá falando. Pode ter a moça mais perfeita, linda, maravilhosa lá no Instagram. Ela ainda não é suficiente. Por quê? Porque esse mito, né, da beleza, essa indústria também que a gente já conversou, sempre vai demandar uma coisa nova. Tu pode estar magra, mas tu tá velha, enrugada. Ou tu tem cabelos brancos, isso não é bonito. Ou tu tem os seios pequenos, ou as mãos grandes demais. Ou os teus dentes
tua orelha, teu olho, nunca tu vai ser suficiente. Sim. Por isso, o mito como a beleza como um mito, sabe? Como algo inalcançável, se depender da sociedade. E eu acho que essas pessoas que, bom, tentam encaixar nesse padrão que eu acho que todo mundo quer encaixar, né? Tem consequências isso. Isso pode gerar, por exemplo, transtornos alimentares, depressão, ansiedade. Disforia do corpo, né? Aumento de números de intervenção cirúrgica, que vou botar, fazer a nariz ali porque o padrón tem a nariz, ¿sabe? Yo creo que está buenísimo también recalcar con todo esto que decían gurisas, que la belleza es algo muy relativo. Subjetivo, sí. Es muy relativo. Lo que a mí me parece lindo posiblemente a ustedes no. Y creo que también eso para la persona que sufre baja autoestima, creo que está buenísimo recordarlo. Que siempre vas a ser linda a los ojos de alguien, pero más importante es que seas linda a tus ojos, que te quieras a tus ojos. Y linkado a eso, Brisa, me gustaría preguntarles a ustedes, me gustaría que recordáramos alguna fase de nuestras vidas que no haya sido fácil para nosotros con relación a la autoestima. Me gustaría que me contaran, y que me gustaría también que me contaran cuál fue el truquito o cuál fue esa vuelta que le dieron a la situación que hizo que esa visión de ustedes cambiara un poquito. Sí. Empiezo yo, más a veces así hasta que piensen. Pero para mí la adolescencia no fue muy fácil. Esa de los 14, 15, donde te empiezan a llamar la atención otras personas, donde te comparas un montón con otras personas. Creo que para mí fue muy difícil porque yo me veía totalmente insegura. Que eso es una cosa, ¿no? La baja autoestima me parece que va muy linkada a la inseguridad. Y bueno, una cosa genera la otra y así sucesivamente, ¿no? Y para mí fue bastante fácil. La cuestión del pelo, la cuestión del peso, la cuestión de quién era yo en ese momento. Y cómo eso en ese momento me trajo pila de otros sentimientos, como el sentirme súper reemplazable, el sentirme insegura todo el tiempo, el sentirme incapaz de hacer muchas cosas. Y creo que en ese momento lo que a mí me sirvió mucho, además de la terapia, que bueno, siempre la estamos nombrando, fue hablarme a mí misma con palabras de amor. Porque es loco, pero nosotros mismos armamos el concepto, nuestro propio concepto. Si yo no le hago creer a mi interna, a mi cerebro, que yo me siento linda, que yo me siento suficiente y capaz de enfrentarme a algo, capaz de enfrentarme a los ojos de los demás, si yo me repito todo el tiempo porque soy fea, porque mira cómo estás, porque estás gorda de más, porque estás flaca de más, porque esto te queda horrible, mira tu pelo, ¿quién te va a querer así? Eso empieza a ser verdad y ese empieza a ser mi concepto propio. Entonces creo que lo que a mí me ayudó, lo que a mí me ayudó fue eso, y lo que a mí me gustaría que pusieran en práctica, si lo ven viable, es hablarse con palabras de amor. Creo que en ese momento que uno se mira al espejo para peinarse o para ver qué tal la ropa, decirte qué linda que estás, qué lindo tus ojos, qué linda tu nariz. Creo que si tu nariz es tu problemita, decite qué linda que estás, qué linda tu nariz. Mirá cómo contrasta con el resto de tus rasgos. Y puede parecer una estupidez, puede parecer algo, pero les juro que colabora mucho y eso empieza a sanar de a poquito tu corazón. Y bueno, quería escucharlas a ustedes también. Bom, eu, ao longo da minha vida, acho que como a maioria das mulheres, de vocês, não é só um ponto da autoestima, né? Sempre tem uma coisa que eu costumo falar, que parece que nos recortam em pedaços, como se a gente não fosse um ser completo. E nos recortam, né? Tipo, recortam os nossos seios, recortam a nossa bunda, a nossa cintura, como se a gente fosse pedaços. E a gente fosse só isso, né? Como se a gente fosse só isso. Então, teve fases da minha vida em que eu sofri esses recortes, principalmente no início, assim, da puberdade. A questão que é muito, essa parte do corpo, né, muito sexualizada na mulher, dos seios, foi já muita insegurança pra mim, porque tu olha na TV, todo mundo tem um peitão. Tu olha, todas as amigas têm peitão. E eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu sei que muitas mulheres passam por isso, porque a expectativa do mundo inteiro é que tu tenha o peito mais grande empinado do mundo. E claro que nos meus 11, 12 anos, entendendo a vida,
Isso me abalou, até porque começaram a cobrar de mim, por exemplo, a usar sutiã, porque também tem essa expectativa, e eu não usava, e começaram a dizer que eu era muito infantil, que eu era muito criança, que eu devia amadurecer, não sei o quê. Enfim, esse pra mim foi um dos pontos, também o meu cabelo, né, como eu já comentei. E como é difícil, cara, porque quando eu decidi voltar a usar meu cabelo natural, eu tava na praia e eu levei secador e chapinha, e na praia a gente toma banho todos os dias, lava o cabelo todos os dias que eu voltava da praia, eu lavava, secava e fazia chapinha. Lavava todos os dias. E tipo, haja cabelo que aguente. Haja cabelo que aguente. E eu cansei, assim. Chegou um momento que eu pensei, cara, por que eu tô fazendo isso? Que mão fazer isso? Vou ficar um dia sem. Tipo, o último dia na praia, eu deixei meu cabelo natural, assim. Ai, dá até uma emoçãozinha. Deixei ele, assim, e o que eu pensava era, ninguém me conhece nessa cidade. Eu vou usar meu cabelo do jeito que ele é. Ninguém vai me julgar. E, tipo, foi muito mágico, assim. E quando eu voltei pra casa, eu ainda não voltei decidida, mas eu pensava, algum momento eu vou ter essa coragem de, na minha cidade, nos lugares que eu vou, assumir o meu cabelo do jeito que ele é. Até que esse dia chegou do nada. Foi real, do nada, assim. No fundo teve um processo, mas foi do nada. Hoje eu não vou fazer chapinha. E desde então nunca mais. Só que vieram os comentários, né? Dos lugares em que eu frequentava na época. Um deles, a primeira coisa que me falaram quando cheguei foi perguntar se eu, em tom de brincadeira, se eu tinha brigado com um pente. Tipo, tu tá nesse processo de se aceitar e as pessoas... E vem essa pessoa e pum! Então, e enfim, aí vamos entrar, né? O que eu fiz? Uma das coisas que me ajudou muito foi sair desses lugares. Sim. Isso é um ponto muito importante, amiga. Muito. Sair desses lugares que reforçavam as minhas inseguranças e relações também. Sim. Me ajudou muito. A leitura, o estudo, como eu falei também, me ajudou muito. Me ajuda, hoje é o principal pra mim, assim, ler. E tatuagem. Tatuagem pra mim também foi uma coisa em que eu sinto que eu tô me embelezando, tô valorizando o meu corpo fazendo tatuagem, sabe? Eu tô colocando a minha personalidade pra fora, eu quero, tipo, que todos vejam quem eu sou de verdade, sabe? E tanto é que eu fiz uma tatuagem no peito, né? E eu já conversei com você sobre isso. A região aqui do peito, do seio, era uma região que eu escondia porque eu tinha muita vergonha. Eu não usava regata, eu não usava nada, assim. Eu escondia mesmo porque eu tinha vergonha real, assim. Eu não tenho o que mostrar, vou esconder. E fazer a tatuagem no peito, não sei, foi muito instantâneo. Tipo, foi como liberador. Né? Foi super. E hoje, uma parte do meu corpo que me dava tanta insegurança, assim, é o que eu mais amo e o que eu mais mostro. Nesse momento, eu estou mostrando aqui. Eu amo minha tatuagem. E eu acho que é o único que tem um significado, assim, um ponto importante. Pelo lugar e porque elas são 3 cabeças de onça bravas. Quem me conhece sabe como é. E, tipo, além de ser uma região que eu tinha insegurança, é uma região que os homens olham muito, infelizmente. Então, se forem olhar, vão dar de cara com 3 onças putas. E quando olharem pra minha cara, eu vou estar puta também. E é isso. Creo que lo que me gustaría un montón resaltar de lo que contaste es que qué momento mágico realmente fue ese de la playa, donde creo que te diste cuenta que eso que estabas haciendo, que pensabas que era por vos, realmente era por el otro. Ese pelo lacio no era por ti, sino era por lo que a ti te habían construido, esa imagen que te habían construido de ti, ¿no? Qué triste cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo eso por el otro, para encajar en otro, para encajar en otros, pero al mismo tiempo qué mágico y qué libertador y cuánto me alegra que haya sido así para ti y cuánto me alegra que te hayas súper animado después de eso a ser quien realmente sos porque, amiga, además
los rulitos te quedan preciosos. Sí. Entonces, qué bueno que fue así. Claro. Qué bueno que te animaste. Y creo que ese mensaje está buenísimo pasarlo, animarse. Sí. Animarse con el tatuaje, animarse con nuestro pelo. Animarse, y no digo que sea fácil, como Ye dijo, no fue un proceso continuo, no fue un proceso fácil, pero de a poco animarse. Hoy voy a usar esa ropa que me causa pila de inseguridad. Hoy voy a dejar mi pelo natural. En mi caso, algo que me cuesta un montón, hoy voy a salir sin maquillaje, hoy me voy a mostrar al mundo tal cual soy, y creo que intentarlo y ponerlo en práctica, por más que no sea algo constante, que no sea algo de todos los días, ese sentimiento de ese día te deja el corazón calentito, y son prácticas que van mejorando un montón nuestra autoestima. Y ahora me gustaría mucho escucharte, Gaby. Yo voy a ser bien cortita porque como tú dijiste, también creo que la adolescencia, eso de los 13, 14, 15 años fue bastante difícil también, igual que a vos, y que me identifiqué bastante con lo que dijiste por el tema de que estás creciendo y estás viendo tus amigas, están siendo perfectas, tienen novio, hay cosas así. Yo decía, nadie me va a querer, me voy a conformar con lo mínimo que tenga, me voy a conformar con lo poco que aparezca. E foi aí que eu falei pra vocês, né, nessa época que a gente só pega os feios. Y fue muy difícil lidiar con eso porque las críticas no venían solo de la gente que yo quería, sino que, por ejemplo, en el liceo, o bueno, lo de los lentes, como tú decías. Yo dejé de usar lentes porque una no me gustaba cómo me quedaba, y otras porque ya había escuchado eso de los 4 ojos y cosas así, porque existe gente maldosa que te dice claro eso. Que sí. Bueno, y no sabemos lo que esa gente passa dentro da casa, ¿no? Deixa eu só abrir um parênteses. Sim. Essa coisa, né? Tu preferia não usar o óculos. A gente, às vezes, passa necessidade só em função do outro, passa dificuldade só pela opinião do outro. Yo los lentes empecé a usar en la escuela y usé 1 año, 2 años, dejé de usar, pasé al liceo, los usaba justo cuando tenía dolor de cabeza porque necesitaba así, pero era una cosa que se me hacía muy difícil usar los lentes. Y por el tema del cuerpo también siempre fui infernizada por el tema del cuerpo, de la forma que me vestía, o cómo no me tendría que vestir. Y de la forma que lidié, creo que fue un poquito de los dos, ¿no? El tema de las palabras de amor que te das, saber tu valor, reconocer que estás en un lugar que capaz no te haga bien, ¿no? Que escuches cosas que a ti no te gustan y te alejas de los lugares, como dijo Ye, que también fue una cosa que yo hice, y de la gente que te dice eso también, me alejé de esa gente, y creo que, como dice, tipo, yo salí de ese lugar, me alejé de esa gente y estoy mucho mejor. Y una cosa que quería recalcar, el amor propio es un proceso que puede durar mucho, puede durar poco, pero es el principio de un romance, ¿no? Sí, es un proceso doloroso, creo yo, pero es un proceso bien doloroso que nos hace pasar por diferentes situaciones, diferentes sentimientos, pero, como decís, Gaby, es eso mismo, es el inicio de un romance para el resto de la vida. Y como todo romance tenés que reinventarte, ¿no? No puedes dejar que ese amor apague o cosas así, tenés que seguir adulándote, seguir dándote tus gustos, usando esa ropa como tú dijiste que a ti no te daba inseguridad usar, pero usala, porque nadie más la va a usar por ti. Si querés salir con esa ropa que a ti no te gustaba, o sea, te daba inseguridad, salir, porque ahí está lo que dejamos de hacer por tener un bajo autoestima, ¿no? Entonces, tipo, hace todo lo que tú en algún momento no hiciste por tener baja autoestima o porque no tenías la autoestima suficiente, hacelo porque nadie más lo va a hacer por ti y te vas a arrepentir más adelante. Sim, essa coisa do amor, por que no início eu falei que a gente destaca a autoestima da mulher? É porque a gente sofre com essa questão, né? A gente não é ensinada a se amar, a ver beleza em si ou em outras mulheres. A gente, né, a cultura machista nos ensina a amar os homens, servir eles, fazer tudo pra agradar eles e não nos olhar com amor, né? Não ver a beleza em outra mulher. E aí a gente cai nessa cilada, né, de dar moral pra... Ai, que horror falar isso. Mas dar moral pra pessoas em que não merecem, né, não nos valorizam. É difícil, é muito difícil a gente como mulher entender o nosso valor, entender que é possível sim se amar do jeito que a gente é. Então é processo, cada pessoa tem
tem o seu tempo. Pode acontecer de um dia pro outro, que nem foi comigo com o cabelo. De um dia pro outro eu decidi que vai ser assim a partir de hoje. Ou pode ser anos, meses, Sim. como várias questões ainda são pra mim. Mas é possível. E eu tava lembrando do processo, né? No processo, a gente vai ter altos e baixos. Ay, mucho. A gente Y pode más ter bajos que altos. Sí, y una cosa que a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, cuando me despierto un día media bajoneada, mucha autoestima, yo tomo aquel baño de belleza que te arregla todo. Y ahí puedo sacar, después de salir del baño, después de hacerme aquel baño, que puedo durar hasta 1 hora o más, salgo, me maquillo, saco fotos o hago todo lo que me parece que me haga sentir linda, me visto la ropa que me da más seguridad y cosas así, y que en ese momento quedo así. Empoderada. Sí, y es lo que, una cosa que me ayuda siempre cuando tengo esos bajos. Creo que esos son actos de amor y son métodos que uno va desarrollando a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de esta vida, que justo son para ayudarnos en ese momento que, como dijo Ye hoy, todos lo tenemos, por más que algunos tengamos más trabajada la autoestima y otros no tanto, todos tenemos nuestros días de ser humano. Todos tenemos esos días bajón, y creo que eso que dice Gaby es tan importante porque es acto de amor, es cuidarse, es valorarse. Y quería hacer un comentario sobre esto también que dijo Gaby anteriormente, que realmente hay que animarse. Yo sé que parece mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que animarse porque la vida es solamente una. Nosotros somos las personas que vamos a estar para siempre con nosotros mismos. Entonces, qué incómodo si yo misma me siento incómoda conmigo misma. Qué incómodo si yo, la compañía que voy a tener por el resto de la vida, no estoy conforme conmigo misma. Si yo no me amo. Qué incómodo va a ser seguir el resto de la vida así. Entonces busquemos cambiar eso, porque no es cómodo estar en ese lugar de sufrimiento, de baja autoestima, de sentirse menos. Pero más incómodo va a ser seguir así el siempre. Hay que revolucionar esa parte interna nuestra, hay que intentar salir de ese pozo que es bien complicado, pero va a ser el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos, creo yo. Acho que buscar se conhecer, porque, como a gente disse, a autoestima não é só como a gente se vê por fora, né? Sim, sim. É importante a gente trabalhar também as nossas emoções, e aí entra também a questão da terapia, a gente sempre volta a esse ponto. É muito importante, se tu tem condições, de procurar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, né, pra te ajudar. Mas também buscar se conhecer e fazer a manutenção da autoestima de outras formas, porque eu amo me arrumar, ficar linda, maravilhosa, minha autoestima vai pro céu, mas eu reconheço outras coisas que me fazem ficar com a autoestima em dia. Por exemplo, fazer atividade física, também. Ver minhas amigas, terminar todas as tarefas do dia e dar aquela sensação de competência, de dever cumprido. Sim. Eu já fico tipo, nossa, eu sou incrível mesmo. Muito capaz, poderosa, isso. Enfim, organizar a casa, ler um livro, fazer coisas por mim e que eu sei que eu gosto, que vão me fazer bem. Isso também alimenta, assim, a autoestima, porque eu posso estar sem maquiagem, eu posso estar com uma roupa nada a ver, de chinela de dedo, enfim, jogada em casa. Mas se eu tô fazendo uma coisa legal, se eu cumprir uma tarefa, enfim, pra mim também tipo, cura, sabe? Sim, alimenta a autoestima, faz me sentir muito bem comigo mesma, por me conhecer mais, trabalhar as minhas capacidades e fortalecer, né, a minha visão, o jeito que eu me sinto em relação a mim. Isso me ajuda a valorizar o outro. Porque no momento em que a gente deixa de valorizar tanto a questão estética na gente, a gente começa a ver mais beleza no outro, além do que se vê por fora. Porque isso também é um ponto fundamental. Assim como, acho que a nossa autoestima reflete em como a gente vê o outro. Então, se a gente tem facilidade de ver a beleza em si, e eu falo por experiência, quando eu passei a me desvincular dessa ideia de autoestima só questão estética, corporal, enfim, mais eu passei a admirar as pessoas e entender o quanto a gente é tão bonito e único, e enfim, muito além, sabe, do que nos vendem, né, da autoestima como só um fator físico.
é muito importante também pensar sobre isso. Una cosa también que estaba acordándome y leyendo acá fue que hay que amar a todas tus versiones de ti misma. Sí. Porque todas las versiones son lo que te hacen ser lo que sos ahora, ¿no? Exactamente. Toda esa Gabriela, por ejemplo, de chica que pasó todo lo que pasó, tengo que amar todas esas versiones porque si no fueran esas versiones creo que no sería la persona que soy ahora, la madurez que obtuve por esa... No amadurecí porque quise, sino amadurecí por el dolor. Ujú. Entonces creo que es muy importante amar todas tus versiones, todo tipo de que fuiste de chiquita, todo lo que hiciste, amar porque es lo que te hicieron ser la Gabriela que conoces ahora, ¿no? Exato. E mais 3 coisas que a gente gostaria de pontuar, né, e deixar para vocês que estão nos ouvindo sobre o que fazer pela tua autoestima, outras formas, né, de cuidar dela. A gente anotou aqui 3 pontos que são ver mais, né, corpos reais, por exemplo, nas redes sociais, consumir mais, se tu gosta, né, conteúdo de pessoas que são parecidas contigo, porque a gente tem uma diversidade de corpos, de pessoas, personalidades, e o algoritmo sempre nos mostra a mesma coisa. Sim. E geralmente o que a gente nunca vai ser. Sim. E quanto mais eu vejo, por exemplo, pessoas parecidas comigo, pessoas cheias de segurança, de autoestima, e que vão contra o padrão, Sim. que vão contra as expectativas da sociedade, o poder dessa pessoa, assim, tipo, me toca, sabe? Eu acho incrível e eu acho que faz muito inspira, bem. não? Eu acho que faz muito bem limpar o olhar. Exato. Eu acho que desde muito novinhas já nos colocam, tipo, umas lentes Sim. de um jeito de ver o mundo, as pessoas, de nos enxergar que é sujo. Que é sujo, na real. Y que como eso, tipo, como esa sociedad padrón, como la media nos hace, muchas veces hace que nos creamos incapaces o que nos pinchan el lobo de querer ser eso que nosotros súper queremos ser y no podemos porque no somos esa persona padrón, porque no somos esa persona flaca. A mí me quedó mucho en estos días que estuve mirando bastantes videos y podcasts, cómo es cruel esa media, porque en un momento normalmente nos muestran un cuerpo de una actriz, de una persona famosa que ni siquiera es gordita, pero a esa persona nos las ponen como ejemplo de persona que está fuera del padrón. Y uno se pone a compararse y esa persona para uno está dentro del padrón. Entonces, ¿uno qué es? Uno está fuera del padrón. Me parece que el mensaje que estaría bueno pasar también con esto que dijo José es tratemos de ir contra los padrones, tratemos de que nuestro granito de arena, que nuestra revolución, además de amarnos, sea ir contra los padrones, porque no nos podemos olvidar que además de nosotros hay millones de mujeres que se sienten de la misma forma, millones de mujeres que podemos inspirar, millones de mujeres que podemos elevar, empoderar, siendo nosotras mismas. Uma das outras, Exato. né? Porque conversando com vocês, por exemplo, vocês me contando as inseguranças de vocês, eu fico tipo, como assim? A Gabi é linda de óculos. Como assim, Romina? Eu acho teu nariz super fofinho. Tipo, a gente se vê cheio de defeito e o outro geralmente nos vê de outra forma, Sim, né? sim. Então, acho também, quanto mais a gente, como mulheres, levantar a autoestima da outra e se unir, e é isso, coragem de contrariar. Exato. Às vezes o que mais me dá poder, e eu acho que é a questão de ter poder de quebrar, de contrariar o que a sociedade quer, Sim. o que esse mito da Espera beleza de espera nosotros, da não? gente. Sim. É isso que às vezes eu falo, assim, e bato muito na tecla. Eu sinto a sensação de se libertar, sabe? Sim, e saber admirar em si o que admira nos outros. Sim. Aprender a admirar Es que creo que ponerse en esa campaña de mirarse con ojos de amor. Sí, como... Porque Con muchas afecto. veces... Exacto, porque muchas veces, como dice Gaby, uno exalta al otro, exalta y lo pone en un pedestal al otro y no se da cuenta que uno también tiene cosas preciosas para ponerse en el pedestal que capaz no van de acuerdo a ese fulano padrón o no van de acuerdo a lo que la gente piensa que es lindo, pero va de acuerdo a lo que a ti te parece lindo. Y me parece muy importante esos ojos de amor con uno mismo y ponerse a uno en ese pedestal. Sim.
e eu gostaria de deixar um recado especial para os meninos e homens que nos escutarem, é que essa mudança de olhar de vocês também é muito importante, porque a gente vive numa sociedade muito desigual e injusta para as mulheres, e é a opinião de vocês que, infelizmente, pesa sobre a gente em várias fases das nossas vidas. E no momento que vocês reconhecem isso e buscam mudar, se vocês têm uma namorada, se vocês têm uma amiga, uma mãe, enfim, todos vocês têm alguma mulher da vida de vocês, e se vocês mudarem o olhar, a forma como vocês pensam, tentar entender o mundo de um jeito diferente, vai no ajudar. Superficial, ¿no? Superficial. No ver solo ese cuerpo y que detrás de él no hay una mujer, no hay un sentimiento, no hay un corazón que realmente como se ser siente humano, mal. ver as mulheres com afeto como pessoas, não os recortes que a gente conversou, não os recortes do corpo de uma mulher, sabe? Limpa a tua visão também. A tua visão tá suja, cara. A tua visão foi imposta e não precisa ser assim. Isso vai empoderar outras mulheres, e mesmo que tu seja criticado, mesmo que te estranhem, tu só tá fazendo o mínimo que é respeitar, tá? Então, também, assim como a gente tem que ter essa coragem, essa força de contrariar as expectativas da sociedade pra nossa autoestima, nossa estética, nossa beleza, os homens também precisam reagir, né? Vocês também precisam tomar esse posicionamento de entender que as mulheres não são recortes, não são pedaços de corpos, não são passíveis de uso, né, de manipulação, enfim. É muito importante ter essa mudança de visão de vocês. Y dejar claro que no estamos diciendo que los hombres no sufran con baja autoestima o no tengan sus cuestiones. Nosotros estamos hablando a partir de nuestras propias vivencias, somos 3 mujeres y estamos tratando de contar lo que nosotros vivimos. Lamentablemente no podemos tener esa visión masculina, entonces solo hacer esa aclaración. No estamos diciendo que los hombres no lo sufran, que no pasen por cosas bien parecidas por las que pasamos. Simplemente lo estamos hablando de una visión femenina, de lo que a nosotros nos ha causado esos padrones, de cómo nosotros los hemos vivido, y es simplemente eso. Y capaz que se identifican con lo que dijimos, ¿no? Pero como dijo Romy, estamos dando la perspectiva de nosotras como mujeres y como, bueno, chicas, ¿no? E como quem mais sofre, né? Porque é importante reconhecer que a nossa sociedade é muito machista, então quem mais sofre nesse ponto somos nós, mulheres, mas a gente sabe que homens sofrem também, só não tanto quanto. Por isso é importante, né? Todo mundo tentar fazer essa mudança, enfim, se ajudar, estudar, entender, né? Antes de finalizar, a gente vai trazer as caixinhas de perguntas que a gente fez no Instagram nessa semana, falando sobre autoestima. A gente fez umas perguntinhas para os nossos seguidores. Muito obrigada por responder, a gente ficou muito feliz de ver a devolução de vocês. A gente perguntou, né? A gente colocou tipo uma escalinha no story, de 0 a 10, como está a sua autoestima? Mais ou menos umas 18 pessoas responderam. A maioria colocou entre 5 e 10. Como está a autoestima deles. E depois a gente perguntou, numa escala de 0 a 10, o quanto você sente que as redes sociais influenciam na tua autoestima. A metade, a resposta média foi que ela influencia bastante na autoestima. Ou seja, as pessoas, né, estão se comparando, estão duvidando da própria beleza, né? Porque é isso que às vezes a rede social faz, né? Tipo, deixa a nossa visão turva, assim, gente. Que foi tudo que a gente conversou, né? A gente vê aquilo e pensa, como eu posso fazer pra ser assim? Qué desencajada que estoy del padrón, qué lejos que estoy, claro. Sí. Bueno, otra de las preguntas que hicimos fue si tu autoestima ya interfirió en que vos quisieras hacer algo y si sí, ¿qué era eso? ¿Qué fue esa situación que fue impedida por tu baja autoestima? Entre las respuestas que tuvimos, una de ellas fue:
Sí, varias veces. Creo que salir especialmente con ropas justas o usar estilos diferentes de ropa. Otra respuesta que tenemos es que usar ropas que definen mucho el cuerpo. También que cuando eran más chicos los impedía de ir a piscinas y mostrar su cuerpo, que creo que eso es algo muy común. Sí. Creo que esto ya nos pasó a todas. Acá otra de las respuestas fue que él ya impidió, esa baja autoestima ya impidió de relacionarse con otra gente, y creo que eso también es algo que pasa muy seguido. Bueno, mucha gente diciendo sobre eso de la ropa justa, y bueno, una de las respuestas que más me tocó fue que ya le habían pedido de hacer varias cosas, por ejemplo, salir de casa y conocer personas. Me parece que ahí tenemos un gran ejemplo de lo que genera la autoestima baja y todas estas cosas que venimos hablando, y cómo es importante mirarnos con ojos de amor y tratar de cambiar esa situación, porque que te impida salir de casa me parece algo bien jodido y algo muy doloroso, y que permanecer en esa não é sano para nadie. Sim. E nesse ponto, né, se tiver condições de procurar uma ajuda psicológica, porque como a gente tem aprendido, né, estudando, quando uma coisa te causa um prejuízo, assim, um sofrimento a ponto de tu não sair de casa, começa a ser bem grave. Sim, é um grande sinal de que, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, e talvez sozinho seja muito difícil de mudar, né, e de lidar. Outra, nas caixinhas de perguntas a gente colocou: você mudaria algo na sua aparência hoje? O que e por quê? A gente recebeu respostas, né? E a maioria se relacionou com o peso, desde sempre, luta com o peso, né? A compulsão pela comida. E a gente também recebeu uma mensagem que a gente ficou muito chocados, né? Isso tristes. Acontece, né? Mas a gente ficou tristes, que sim, mudaria tudo na minha aparência, de cabeça aos pés, porque eu me acho horrível. Isso eu acho que tocou muito a gente, abalou muito, porque a gente não esperava. E como falou a gente, né, a busca da terapia, e a Romina também tinha falado, que é bem difícil isso arrumar sozinho, né? Tem que ter uma ajuda, terapia, conseguir conversar com gente que tu tem confiança, né? Porque isso pode ajudar a melhorar tudo isso. Sim, e para essa pessoa que mandou essa mensagem, não sei se ela vai nos ouvir, e todas, né? A gente só gostaria de dizer que a gente entende. Já passamos por isso. Já passamos e ainda passamos, porque, como a gente já falou nesse episódio, nunca vai ser suficiente, né? A gente pode até arrumar uma parte, mas a sociedade, né, vai cobrar outra, né? Outro padrão, o padrão muda. Enfim, é impossível seguir, né, essas ordens, essas tendências. Então a gente entende, a gente se solidariza e busquem, se possível, se tiverem condições, ajuda psicológica. Conversem com as pessoas que vocês amam, que vocês têm confiança. Fortaleçam os laços com as amigas de vocês e compartilhem sobre isso, sobre essas inseguranças, sobre esses medos, que geralmente está no âmbito, né, do que veste, do cabelo, enfim, daquilo que se vê, mas tratem também das emoções de vocês. E se aventurem, tenham coragem de contrariar, assim. Às vezes é só de um dia, de um momento, de uma experiência que tu precisa de sair da zona de conforto ou desconforto, né? Esse desconforto de estar na tua pele. Não, sério, às vezes é só uma experiência de talvez se olhar no espelho de um jeito diferente, colocar uma roupa justa, né? Que é o que pega muito. Quem disse que é feio marcar a barriguinha? É a tua barriga, é o teu corpo. Todo mundo tem barriga. Por que tem que ser feio? Sabe? Só se joga. Só experimenta y después conta pra gente cómo fue. Creo que el mensaje que me gustaría un montón dejarles a todas las chicas que nos escuchan es que se animen. Que se animen, porque el tiempo pasa y si lo vamos a dejar pasar importándonos por nuestros rollitos, importándonos por nuestro cuerpo, que no es perfecto y nunca lo va a ser, porque perfecto no existe. La ida a la playa no vuelve más.
el carnaval no vuelve más. Esa ida a la piscina con amigos que tan feliz iba a ser tu sábado, no vuelve más. Me gustaría decirles también que sean la mujer de su vida, que se admiren, que se cuiden, que se amen y que se pongan en la cima de las prioridades, porque solo así uno consigue ese amor que también nos va a hacer. Y bueno, con el otro me gustaría que el grano de arena que pudiéramos poner, que fuera ser esa persona, ser esa amiga que escucha, que enaltece, que joga pra cima a outra, né? Isso é muito importante. E por último, seja gentil com você, porque você é a sua companhia pro resto da vida. Yo agregando a lo que dijo Romy también, quería agregar de que vas a tener que tomar decisiones que no se sientan bien, pero que son las correctas. Vas a tener que aprender a poner límites, aunque sea difícil. Vas a tener que amarte en primer lugar, aunque te parezca imposible, porque a lo mejor vas a creer que no estás haciendo lo correcto, pero es lo mejor para ti. Y amarte a ti mismo, yo sé que no es nada fácil, como dijimos durante todo el episodio, es un proceso, ¿no? Pero al final es el único amor que va a durar para toda la vida y es el único que va a estar, vas a tener que cuidarlo, enamorarte de él cada vez más, el amor propio vas a tener que conquistarlo y reinventarte porque es para toda la vida y creo que es el único amor, ¿no? Que dura para siempre. Sim, e, bom, de mulher pra mulher, eu que sou mais reativa, assim, eu diria que depois que tu entende que tu nunca vai agradar ninguém 100%, tudo muda. Tem que se revoltar mesmo, sei lá, sabe? Eu, por meu jeito de ser, eu falo assim, mas às vezes é um pouco no ódio, sei lá, na revolta, que surge essa coragem, esse poder de ser quem tu é e se permitir. E a sensação de liberdade, a sensação de ser fiel a ti mesma, sabe? Ter esse direito de ser, existir do jeito que tu é maravilhosa. Então, acho que isso é um pouco do que a gente gostaria, né, de dizer, de conversar. E com certeza tem muito mais pra falar sobre isso. Mas esperamos que quem nos ouviu até aqui, ou ouviu pelo menos um pouquinho, tenha se sentido de certa forma acolhido, né? Todo mundo passa por isso e que possa encontrar alívio, que possa encontrar esse amor próprio, que ele já tá aí. É só reforçar ele. Só reforçar, é só construir. É uma relação, né? É como a Gabi falou, a gente tem que tratar esse amor próprio como uma relação que a gente constrói. A gente primeiro tem que se conquistar, se convencer que a gente é bonito, se apaixonar por si e depois, né, seguir fazendo o que a gente gosta pra se agradar, pra ser fiel a si mesmo, né? Y es isso. Creo que solo para finalizar me gustaría, como ya lo hicimos al principio, dedicárselo a todas las chicas que nos escuchan, pero principalmente me gustaría mucho, mucho, mucho dedicárselo a todas las princesas que son mis amigas, que para mí son mujeres y pico, pero si ellas todavía tienen dudas, gurisas, sepan que no. Así que mi dedicación especial va para ellas. Minha dedicação especial vai pra Romina e pra Gabi. Obrigada, gurias. Bom, obrigado quem ouviu até aqui. Obrigada, meninas, por mais esse episódio. Quem ainda não segue no Instagram... Agora acertei. Todo episódio eu falo nas redes sociais, a gente só tem Instagram. Quem ainda não segue no Instagram é @ressacademin. Nossos episódios estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Ressaca de Mim também. Nos vemos, nos ouvimos, nos escutem no próximo episódio. Obrigada. Tchau. Obrigada. Muchas gracias. Tchau. Esse foi o Ressaca de Mim. Siga a gente nas redes sociais, @Ressaca de Mim. Ative o sininho para acompanhar os nossos próximos episódios. Direção, Gabriela, Geise e Romina. Música original, Jerônimo. Um brinde aos nossos dilemas.